Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Meu Espaço, Minha Vida. Essa é a 16ª edição desse programa. Eu sou a professora Gisele Dziura, sou arquiteta e urbanista, coordenadora dos cursos de especialização em arquitetura e design da Uninter. Estou aqui para falar sobre um tema que vai mudar a sua vida ou, pelo menos, a sua maneira de interagir com os espaços. Aliás, esse programa tem como objetivo fazer com que você pense, reflita um pouco mais sobre como os espaços impactam e transformam a vida das pessoas. E o nosso tema de hoje é como os espaços impactam a vida das pessoas. Você já se deparou com aquela situação em que entra em algum espaço e pensa, nossa, esse espaço mudou a minha vida, ou esse espaço não tá legal, vou sair rapidinho. E você percebe que talvez seja pela iluminação, ou talvez seja aquela cor que está incomodando, ou talvez seja um cheiro, ou alguma coisa. Você já se deu conta disso? Ou talvez alguma coisa no seu trabalho, alguma situação em algum hospital que você foi, ou na própria escola. Você sabia que hospitais, dependendo de como ele é planejado, seja em arquitetura, seja no design, ele pode promover a recuperação dos pacientes? Nas escolas, pode promover a criatividade? Nos ambientes de trabalho, pode promover ou melhorar a produtividade? Então, alguns desses temas que nós vamos conversar hoje. E esse tema tem a ver com neuroarquitetura. Neuroarquitetura é o estudo das neurociências aplicadas à arquitetura. E para conversar sobre esse tema, eu convidei duas professoras para falar sobre isso. Então, a primeira é a professora Maíra de Maio Loeste. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Gisele. É um prazer estar aqui e poder debater, conversar um pouquinho sobre isso, que realmente faz impacto na sua saúde. Muito obrigada. Professora Gisele Giesel também, seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, professora. É um prazer estar aqui. Antes de apresentar as professoras com maior detalhe, eu quero convidar você aí do outro lado a participar ao vivo conosco. Então tem essa vantagem para você aí que está assistindo esse programa ao vivo e mandar seus comentários, questões. Então abre lá a página do Instagram da nossa pós, @pós-arquitetura e design Uninter, e manda suas questões que eu tô aqui, ó, e a gente já vai interagir juntos. Combinado? Então vamos lá. Então, a professora doutora Maíra de Maio Loeste, ela é médica de família, professora do curso de medicina da PUC-PR, mestre e doutora em ciências da saúde. E a professora mestre Gisele Groeler Giesel é mestre em psicologia, coordenadora dos cursos das áreas de psicologia e neurociências da Uninter e pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional. Sejam muito bem-vindas novamente, professoras. Obrigada. E vamos começar com aquecimento. Então para seguir um bate-papo aqui aberto, eu vou lançar alguns temas e aí vocês me dizem o que vocês pensam sobre eles. Então, professora Gisele, felicidade ou função? Felicidade. Interação social ou privacidade? Privacidade. Professora Maíra, bem-estar físico ou mental? Bem-estar mental. Função ou humanização? Humanização. E quando falamos em humanização nos hospitais, sim, como que o cérebro ele é impactado ou pode melhorar aí a humanização dos pacientes em decorrência dos espaços? Então, quando a gente pensa em hospitais, em clínicas, em locais onde os pacientes, por exemplo, vão fazer exames, ou uma cirurgia, é algo que a gente deve pensar assim, as pessoas estão indo lá buscar saúde, elas estão indo lá melhorar, fazer algum procedimento.
O ambiente, ele influencia sim. Já é um local que a pessoa já vai preocupada, né? Já é um local que a pessoa às vezes já passa por algum momento, por exemplo, uma cirurgia. Então, o ambiente ser agradável, ele ter um conforto de temperatura, ele ter um espaço que não seja um espaço tão pequeno, né? As salas, se as salas, né, possuírem uma possibilidade de ter luz natural, ser um espaço mais aberto, um espaço que é arejado, extremamente importante na saúde, né? Veja aí toda a questão do Covid nesses últimos anos que nós tivemos a pandemia. Então, há inclusive hoje em dia toda uma preocupação na construção de espaços de saúde para que o ambiente seja um ambiente mais agradável. Então, espaços sejam maiores, as paredes não sejam paredes assim com cores tão frias. Talvez a gente possa pensar, por exemplo, alguns hospitais já têm em locais onde os pacientes geralmente já têm mais receio e medo, por exemplo, num local onde fazem uma ressonância magnética, uma tomografia, que são locais onde tem aquelas máquinas, aqueles aparelhos, já colocam decalques coloridos na parede, o teto já pintado de uma outra cor ou com imagens. E há estudos, inclusive, mostrando que pacientes que estão mesmo em locais assim que são de maior risco, por exemplo, uma UTI, que são espaços menores, são espaços assim que você fica próximo, né, de outros pacientes, vendo aqueles procedimentos ocorrendo ao seu redor, que você pode utilizar, inclusive, né, possibilidades digitais, como, por exemplo, um óculos de realidade virtual, para que o paciente ele possa, né, viajar por locais diferentes, ele possa ver imagens mais agradáveis, diferentes. Então, isso realmente tem estudos que mostram o impacto, o benefício para a saúde. Porque, veja, 90% do nosso tempo nós passamos em espaços fechados. Uhum. E o outro dos 10% ou estamos em espaços abertos, né, na cidade, ou estamos dormindo. E quando nós dormimos, também, de certa forma, o cérebro está processando. Com né? certeza. Estamos com os olhos fechados, mas a gente pensa assim, quais são os estímulos? E normalmente as pessoas pensam, é só o que a gente vê. E não é. A visão é um dos sentidos. Né? E nós temos visão, olfato, paladar, e tudo isso vem sendo processado. E às vezes é o que eu falei no início, né? A temperatura, a cor, o sentido, o cheiro. Quando a gente entra no espaço e se o olfato tem algo que nos incomoda, o olfato, se tem ali algo que incomoda com relação ao olfato, é a primeira coisa que a pessoa sai, né, daquele espaço. Né? E quando a gente fala em arquitetura, tem todos os aspectos estético, funcional, os aspectos legais, tem tudo isso, mas tem também a felicidade, o bem-estar, que vai influenciar no comportamento das pessoas. E aí, professora, a senhora que trabalha com psicopedagogia, como que pode influenciar no aspecto cognitivo, no comportamento dentro das escolas? Então, a gente pensa na educação infantil, né? Uhum. Tem que ter um ambiente preparado justamente para essa faixa etária. Uhum. Um ambiente lúdico, bem arejado, bem iluminado, como a professora falou, né? A questão da luminosidade é muito importante nas escolas. Existe uma pesquisa feita nos Estados Unidos que de 5% a 40% das pessoas melhoraram a sua capacidade cognitiva, os alunos, por causa da luz natural. E também o mesmo aconteceu em empresas de vendas, eles melhoraram a possibilidade de vendas, melhorou muito mais por causa da luz natural que tinha nesse ambiente. Então, você vê como impacta diretamente nas pessoas, né? Uhum. Então, assim, é na escola, é no trabalho, em qualquer ambiente que a pessoa esteja, essa questão da luminosidade, do som, do cheiro, tudo tem influência. Uhum. Sim. E essa questão da luminosidade é muito interessante, porque há espectros de luz, né? Nós temos a luz ultravioleta, que nós não enxergamos, nós temos a luz, né, que nós enxergamos com as cores, e a luz infravermelha, que nós também não vemos. Mas dentro desse espectro que nós conseguimos captar, que na verdade a luz, né, ela bate em um objeto, ela reflete, nós captamos essa luz. Dentro, se a gente pensar assim, o ser humano, nós vivemos desde milhares e milhares de anos atrás, nós evoluímos percebendo o espectro de luz que nós temos ao longo do dia. Então, se você pensar em 24 horas, nós temos um período do dia
temos luz do sol e um período que é noturno. Então, o nosso corpo ele evoluiu, a gente pensando em hormônios, a gente pensando principalmente em alguns hormônios que são importantes, como o cortisol ou substâncias como a melatonina, que elas são secretadas em períodos específicos do nosso dia. Então, há necessidade da gente cuidar disso hoje em dia, por quê? Porque o ser humano, ele capta muito bem ao longo do dia esse espectro de luz azul. Então, ao longo do dia, a gente tem essa questão da luz natural. E as nossas lâmpadas que nós temos em casa, o nosso celular, a nossa TV, elas emitem uma luz que tem esse espectro azul. O seu cérebro lê quando tem esse espectro azul, que é dia. E quando você não tem um espectro mais avermelhado, enfim, é noite. E durante a noite, nós temos a secreção da melatonina, que é uma substância importantíssima para o nosso organismo, para que a gente possa se recuperar. Então, quando a gente pensa que a hora que a gente está dormindo está tudo desligado, é muito pelo contrário, é nessa hora que nosso cérebro, nosso corpo está trabalhando um monte para que nossas células sejam recuperadas, para que as nossas memórias sejam guardadas. E, por exemplo, em crianças, inclusive, essa secreção ajuda até no crescimento delas. Então, esse momento da melatonina, que para que nós, seres humanos, possamos secretar, é necessário que estejamos em um local escuro. Então, você pare e pense, um adulto ou uma criança que à noite, muitos de nós temos aquela mania de ficar olhando no celular e aquela luz azul, que é percebida pelo teu cérebro, o seu cérebro não está percebendo que é de noite. Ele está recebendo uma emissão de luz que, teoricamente, seria, feito como um dia. Então, o seu cérebro ele não consegue desligar totalmente e ele fica secretando uma quantidade insuficiente ou errada dessa substância. E daí acaba, querendo ou não, influenciando no seu sono. No outro dia, você não vai acordar sentindo que você está realmente recuperado. Isso vai trazer prejuízos ao longo do dia, Então, e hoje a gente tem uma variedade grande, inclusive, dentro da arquitetura, para poder modificar isso, Acho que a gente pode falar o que na arquitetura a gente poderia trazer para melhorar essa questão da luz azul. Aí tem a questão, tem uma pergunta aqui que eu vou aproveitar e já ótimo. Vou responder, e já respondo a sua. A Andressa Munhoz está perguntando o seguinte: professores, o efeito das cores dos espaços nas emoções dos seres humanos impactam bastante? Então, cor e luz, A cor está diretamente relacionada à luz. Mas a gente tem que ver a intensidade dessa luz, a intensidade das cores, se essa luz é natural ou se essa luz é artificial, a temperatura dessa luz artificial, porque tem a temperatura da luz, e de que maneira que a gente pode solucionar isso. E tem outros fatores aí que eu já vou colocar no caldeirão aqui. Então, a gente tem que relacionar todas essas problemáticas variáveis juntas. A gente tem que colocar da maneira mais natural possível, tá? Então, imaginemos que, como você falou, há milhões de anos. Então, qual que é a maneira mais confortável para o ser humano? A natureza. Então, eu colocaria aí mais o item da biofilia, que é a maneira mais natural do homem viver. Então, se a gente tem, além das cores, que tem o espectro de luz, de cores mais confortável, que não agride, seja de uma extremidade nem a outra, que, por exemplo, as cores mais quentes, elas deixam a frequência cardíaca aumentada. Então, quando a gente fala em espectro de luz e cor, temos a questão da luz também, de não ter essa variabilidade e respeitar o ciclo circadiano. Temos a questão de materiais, então, de concreto, madeira, o que está mais próximo da natureza? Quais são os elementos mais próximos? Isso vai trazer mais conforto ambiental. A questão da vegetação, então, essa questão da biofilia, isso traz mais sensação de tranquilidade, de paz. Mas aí eu pergunto para vocês, será que sempre a gente quer a sensação de tranquilidade e paz? Será que num ambiente de criatividade... Exatamente, dependendo do ambiente que se encontra, até mesmo na casa. No quarto requer uma cor, de repente, mais exatamente. na sala outra cor. Mas num ambiente esportivo,
o ambiente esportivo requer atividade, requer movimento, né? Então, será que sempre... Então, vai depender do espaço, vai depender do objetivo daquele espaço. Aí vou falar sobre as formas também, aproveitando já. As formas retas, né? Então, há estudos. Então, quando a gente fala em neuroarquitetura ou neurociências, a gente fala em estudos científicos, isso tudo baseado em estudos científicos. As linhas retas, elas são mais... É uma forma que traz um dinamismo mais... não tão, como é que eu posso dizer, não tão tranquilo, né? Já a forma ondulada, ele traz uma plasticidade melhor, né? Um dinamismo melhor. Mas aí vai depender de que forma que ele tem, né? E que material que ele é composto. É uma esfera de concreto, ele deixa, né? Ele atinge espaços do cérebro que deixa uma forma mais pesada. Sim. Ele não traz tranquilidade. Mais rústico. Mais né? rústico, Sim. Exatamente. Agora, uma esfera de madeira, uma esfera de cristal. O nosso cérebro sempre vai acabar ativando e reativando sensações ou conhecimentos que a gente tem sobre aquilo. Isso, E exatamente. dependendo das formas, como você falou, se um local tem formas muito pontiagudas, o nosso cérebro vai ler aquilo como perigo, risco. Exatamente. Né? É como se a gente estivesse entrando num túnel. Imagine assim, o cérebro, você entrando num túnel com um monte de elementos pontiagudos. Qual que é a sensação? De medo e de querer sair de lá. Sim, né? sim. Porque isso veio da onde? Lá dos ancestrais. Exatamente. Né? De entrar numa caverna escura e com um monte de elementos, de rochas pontiagudas. Então, quero sair daqui. Sim. Então, vem dessas referências. Assim como você falou da questão dos cheiros, né? Então, evolutivamente, se você for discutir, a questão, nós sabemos que quando tem um cheiro que é ruim, provavelmente ali tem algo que seja perigoso, ou algo que seja insalubre. Então, se tem um cheiro ruim, aquele ar parado, aquela sensação de um cheiro pútrido, um cheiro ruim, você vai querer se afastar, porque ele tem risco de doenças, né? Evolutivamente, a gente sabe que ali não é um bom local para ficar. Né? Então, é algo que é uma resposta inata do ser humano. E de que maneira, quais são as ferramentas hoje, na atualidade, que é possível identificar e fazer essa leitura do cérebro? Olha, atinge determinada área do cérebro a partir da leitura de cores, de luz, de temperatura, enfim, é possível, que testes, que exames que são possíveis detectar? Então, isso é algo muito interessante, porque antigamente muito do que se percebia das sensações humanas ou de como o cérebro procedia era algo muito empírico. A maior parte das pessoas reage assim ou assado. E ao longo, né, principalmente das últimas décadas, se criou vários instrumentos que ajudam a medir. Então você conseguiu ter uma resposta mais científica, você realmente medir com dados. Então hoje nós temos leitores de sensação dérmica, que você consegue sentir a diferença de temperatura da pele. Né? Todo mundo conhece aí da época da pandemia o oxímetro, que você consegue verificar a quantidade de oxigênio ou a frequência cardíaca que aquela exposição, aquela situação ou aquele local pode causar no paciente. Nós temos a neuroimagem, então a ressonância magnética, inclusive funcional, que faz com que você saiba aquele estímulo, né, se traduz em qual atividade de qualquer lugar do cérebro. Então você sabe, ó, esse local é um local mais voltado para emoção, esse local é um local voltado para mobilidade, para isso, para aquilo. Então você já sabe, colocando aquele estímulo, né, você consegue tirar esse dado, extrair e ler esse dado e ter uma noção do que aquilo realmente causa. A neurociência, né, e a psicologia, elas se complementam, mas a neurociência eu acredito que é mais a parte objetiva, que justamente por meio de imagens consegue verificar onde se situa, e a psicologia já ficaria mais com o subjetivo, né? Então, acho que seriam esses exames de imagens que conseguem... E as duas coisas têm que estar juntas, né? O ser humano é um ser que é físico, é emocional, é psíquico. A gente tem que reunir as duas informações, senão a gente não vai ter realmente um dado que seja fidedigno. Sim. Eu tenho mais uma pergunta aqui, vou perguntar e vocês decidem aí quem que quer responder. E como trabalhar com espaços multiusos, pensando em neuroarquitetura, exemplo, home office, quando eu tenho mais espaços? Primeiro tem que levar em consideração
o sociocultural, né, da pessoa, ver o ambiente que ela está inserido para adaptar para a necessidade dela. Essa é a primeira questão, né? E agora, justamente na pandemia, foi levado essa questão à prova, né? Todo mundo teve que, da noite para o dia, se adaptar. Então, e teve que lá fazer um espacinho de home office, porque senão as questões familiares e profissionais acabariam se misturando. Mas eu acho que é levar em consideração o indivíduo, que ele precisa, o meio que ele vive e adaptar da melhor forma. E é interessante também conseguir, se for possível, separar. Se não for possível separar fisicamente, ou pelo menos naquele tempo, naquele horário que é seu trabalho e que é essa casa, sua família, porque senão as duas coisas se misturam, né? E tentar tornar aquele ambiente um ambiente que seja agradável. Então, desde altura, a gente lembra de ergonomia, né? A forma como você senta, se você está confortável, barulho, né? Barulho é algo que... vestimenta mesmo, sim, né? sim. Se você pretende trabalhar como se fosse trabalhar presencialmente, Sim. se vestir e se posicionar. Sim, exatamente. Porque tudo influencia. Aí você comentou algo no início que foi da pessoa se colocar e fazer uma análise. Aí você me fez lembrar de algo que é relacionado ao histórico de cada pessoa, né? Porque quando a gente fala em estímulos, em leituras, cada um também tem seu histórico. Tem o seu histórico de vida, tem as suas experiências, tem as suas vivências. Como que você enxerga isso nessa leitura ambiental? Então, sempre levar em consideração o sócio histórico da pessoa, né? Não tem como você separar a cultura do ser. A psicologia ambiental, ela pensa muito nisso, né? O ser com o meio e leva em consideração essas questões socioculturais. Então, você preparar um ambiente para uma pessoa, de repente, numa comunidade, é diferente de uma pessoa que está, né, num poder socioeconômico melhor. Então, de repente, você vai adaptar um ambiente de trabalho, numa comunidade vai ser de um jeito e em outro ambiente vai ser de outro, dependendo do socioeconômico da pessoa. Então, sempre levar em consideração o indivíduo. Essa questão cultural é interessante, né? Porque quando a gente fala de cores, também tem que ver o que aquela cor representa para aquela cultura. Nem sempre o vermelho vai representar a mesma coisa, né? Por exemplo, em certos países, né, ele é utilizado em certas ocasiões, em outros em outra. Então a gente também tem que pensar muito nessa questão cultural. E na vivência, né? Tem pessoas que não podem ver sangue, né? Você que é médica, desmaia, no caso. Tem gente que ama, né? Porque nosso trabalho é médica, né? Você deve amar. Né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Né? Dentro da mesma cultura, né? Tem pessoas que têm essa vivência com cores. Então, eu vejo com os clientes, por exemplo, da arquitetura, é bem variável, né? Tem gente que adora o azul, tem gente que odeia o azul. E essa questão das cores, ainda voltando um pouquinho, vai depender muito da quantidade. Então, não dá para generalizar que o laranja é sempre criatividade. Ah, não. O laranja é criatividade, o verde é tranquilizante, o azul também é tranquilizante. Não. Vai depender. Se a gente pegar uma cartela de cores, por exemplo, tem azul que é cinza. Começa por aí. Tem azul que é acinzentado, tem azul que tem amarelo, tem azul que tem marrom, tem azul que já começa por aí. E aí tem a proporção dessas cores no espaço. Então, coloque um espaço inteiro de azul para ver que sensação que causa. Né? Então, tem a quantidade, a proporção de cores e a combinação dessas cores. Quando a gente fala a harmonização das cores. Né? Azul com amarelo com laranja. É outra coisa. Agora, uma linha de azul, com uma linha de amarelo, com todo o espaço branco, é outra sensação. O posicionamento também, né, Gi? Se você estiver num local e, por exemplo, usar uma cor escura, por exemplo, nas paredes, traz uma sensação, né, de um espaço menor. Então, acho que a posição também fala muito a favor disso. A proporção do pé direito, né, que é a altura do piso ao teto, qual que é essa altura, o que móveis que tem, né, qual que é a proporção das cores dos móveis, porque não é só cor de parede, é cor de tudo.
Às vezes também tem soluções, falando em soluções ou em dicas, às vezes o espaço ele é todo neutro e as pessoas podem modificar esse espaço com, eu vou colocar o final de semana só mudar os objetos, mudar a almofada, então mudou a sala naquele final de semana, ou mudou como se fosse uma estação da moda, né? E aí no outro final de semana, no outro mês, muda de novo, ou no quarto dá para fazer isso. E a percepção é outra, a sensação que proporciona aquilo é outra, né? Exatamente. Você modificar, às vezes, só um sofá de lugar, aquilo ali já te dá uma sensação diferente. Exatamente. E acho que são 2 pontos aqui quanto a isso, que é interessante a gente pensar também dependendo da faixa etária, né? Quando a gente pensa, por exemplo, num local onde tem um idoso, né? Um idoso, dependendo da doença que ele tem, se ele tiver uma doença relacionada à memória. Uma doença relacionada à memória, se você modificar certos elementos no ambiente, ele vai ficar mais perdido, ele vai ter uma tendência, às vezes até ter uma alteração de quadro. Então isso tudo tem que ser, é interessante até para os arquitetos pensarem, né? Um paciente que ele tem uma demência, que é uma doença de memória, né, se tem isso dentro daquele ambiente, eu tenho que já tomar certos cuidados, assim como a gente toma cuidados assim para pôr no banheiro uma barra, certos cuidados de saúde, também até elementos de cor, isso faz muita diferença. E quanto ao ciclo circadiano, hoje temos luzes que imitem, por exemplo, esse espectro mais azul ao longo do dia, e à noite tinha um espectro mais âmbar, mais avermelhado, que não fazem tanto mal. E para esses pacientes, por exemplo, pacientes autistas, pacientes, né, que têm histórico de demência, também, faz. Né? Quando está tudo muito escuro, a depressão. Tem muitos estudos que mostram isso, sobre a questão da luz natural e a diferença que faz para pacientes que têm um quadro de depressão, né, como melhora o quadro deles expostos à luz natural. Isso sem a gente falar de outras coisas, por exemplo, vitamina D, né? É verdade. Então vejam quanto que as áreas integradas, né, não só arquitetura, psicopedagogia, medicina, psicologia e tantas outras áreas, o design, as engenharias, enfim, tantas áreas podem aí ajudar as pessoas na sua vida, no seu bem-estar e na sua saúde. Então eu gostaria agora, nesse último minuto, de convidar vocês para fazer as suas considerações finais. Consideração final, eu acho que esse assunto é um assunto que ele vem crescendo, a importância dele, e como é importante a gente trabalhar de forma interdisciplinar, né? Aqui nós temos arquitetura, temos psicopedagogia, temos medicina, trabalhando juntos com o mesmo foco, que é levar qualidade de vida para as pessoas, né? Então, como é importante esse olhar, né? Que a gente possa abrir espaços como esse, entre outros, para que a gente possa conversar mais sobre isso, que a gente tenha a chance de, né, poder fazer cada um dentro da sua área, né, o melhor, que é o objetivo, né, a gente melhorar o mundo, melhorar cada dia a qualidade de vida. Eu acredito que quando pensar em arquitetura, pensar no ambiente, considerar o indivíduo, acima de tudo, quem está vivendo naquele local, a sua história, para que possa adequar, né? A psicologia e a neurociências estão aí contribuindo nesse aspecto, a geografia, a medicina e tantas outras áreas, sociologia, e sempre pensando na história do indivíduo. Obrigada, professoras. E eu vou terminar hoje com uma frase de um estudioso em neuroarquitetura. E ele diz o seguinte, que a arquitetura nos move. Ela pode nos confortar ou intimidar, nos iluminar ou nos mistificar, trazer alegria ou dilacerar os nossos corações. As memórias pessoais adicionam sobreposições de significados subjetivos, pois os edifícios são associados a adventos de nossas vidas. É o Eberhard, que estuda neuroarquitetura. Quero deixar aqui nosso muito obrigada, professora Gisele, professora Maíra, e quero deixar aqui a mensagem e que os nossos espaços são nossos aprendizados. E que você aí, do outro lado, possa aprender e aproveitar os espaços cada vez mais. Então, até a próxima oportunidade.